Boa tarde, amigos e amigas. Conforme disse para vocês, nós vamos tratar hoje sobre se é possível haver a chamada terapia psicoespiritual. Então, primeiro, a gente precisa definir aqui o que é o mundo espiritual. Então, não é muito simples definir, mas a gente pode ter um parâmetro dizendo que o nosso mundo espiritual começa na impossibilidade de se utilizar a percepção. Níveis mais sutis da matéria. Então, nessa área que nós vamos abordar bastante em outros momentos, né, a gente pode dizer sim que esse campo, o corpo bioenergético, bioplasmático, como queiram alguns, ele é o fio condutor, mas que não está separado da matéria na qual percebemos e a matéria na qual não percebemos. Às vezes se percebe com alguns instrumentos, como as pesquisas avançam nesse sentido nessa área. Outras vezes a dificuldade é maior. A gente pode começar citando aqui, como base disso, a medicina chinesa, né, oriental, e a ayurvédica, no Oriente. No Ocidente, eu estou com um livro aqui nas mãos, de Peter Fraser e outros, com o nome de Decodificando o Corpo Bioenergético, a base da ciência do futuro. Então, eu diria que nessa mesma área existem outros pesquisadores, eu vou citar alguns importantes, que é o biólogo Bruce Lipton, aquele que eu tratei sobre os 20 casos sugestivos de reencarnação, que é Ian Stevenson, e um muito importante, que foi, não é, o coordenador do processo Genoma, chamado Francis Collins, o diretor do projeto Genoma. E quando ele começou a pesquisar, então tudo mudou na sua vida, né? Ele era uma pessoa materialista, uma pessoa ateísta, e isso mudou completamente. Então veja só, esse é o primeiro plano que eu chamo de espiritualidade, e é claro que esse campo bioplasmático, tem outro livro que eu quero citar também, que é o chamado O Campo. Esqueci agora o autor. E eles são hoje, vamos dizer assim, bastante pesquisados, bastante explorados, mas ainda continuam engatinhando, né? Mas se vê, por exemplo, que as doenças, já que são níveis que controlam de forma elétrica, eletromagnética e os comandos celulares o corpo, então existe uma gama de pesquisa e também como procurar reequilibrar. Então muitas coisas como remissão espontânea e outros temas, né, eles são colocados aqui pelos pesquisadores. Então a gente diz que é o primeiro nível que pode ser pesquisado, é o primeiro nível que se aproxima da matéria
que não vemos, não percebemos diretamente, mas que existem alguns instrumentos que podem captar. Bom, o segundo nível, e aqui eu estou dizendo segundo, mas na verdade é o primeiro e o mais importante de todos, para ver uma psicoterapia psicoespiritual, é o desejo do despertar. Pelo menos o desejo do despertar. O desejo de duvidar de sua percepção, de suas crenças, de suas ideologias. E é claro que para que isso aconteça, você tem que ter uma inquietude. Perceber que a vida à sua volta parece não condizer com a realidade. Então surgem as dúvidas, as interrogações e muitas vezes acompanhado de um mal-estar, né? De uma falta de sentido, depressão, por aí. Esse é o principal. Mas assim, existem outras coisas também que são importantes dentro do que eu chamo de abordagem psicoespiritual, né? Que em outra ocasião eu chamei, e posso até continuar chamando, de psicanálise iniciática. Já tem outras pessoas também pesquisando. Que é, por exemplo, sonhos simbólicos. Sonhos que você acorda afetado por eles. E que não encontra significado, e não é para encontrar significado mesmo, eles apenas lhe afetam. Então, isso faz parte de uma ordem, porque ponte, símbolo também significa ponte entre o conhecido e o desconhecido. Então, você pode ter os sonhos simbólicos, aqueles que te afetam. Inclusive, está aí embutida a questão de sonho com pessoas falecidas, com mentores. Sonhos com outros planos. Sonhos que anunciam a morte, a sua própria morte, por aí. Também temos pessoas que parecem não perder a direção e apenas sentir um grande vazio e não saber exatamente do que se trata. Mas o vazio está lá, perturbando. O vazio está lá, digamos assim, martelando. E não existe causas justificativas plausíveis, embora a gente possa arranjar uma. Memórias de reencarnação passadas, mas não é só pela memória, né? Principalmente porque está te incomodando. Ou você quer aprofundar para uma busca de autoconhecimento, e não só o desejo de saber quem você foi na vida passada. Mesma coisa dos fenômenos paranormais, ou mediúnicos, ou parapsíquicos, quando incomodam. Se não incomodar, não tem que mexer. Ou quando tem um enigma nisso. Existem inúmeras formas de se buscar espiritualidade, uma psicoterapia espiritual, ou melhor, uma terapia psicoespiritual, né? Como os questionamentos espirituais, os questionamentos sobre a vida e a morte, no sentido quando ele é mais incisivo.
perda de parentes, não é? Quando praticamente o luto ele fica muito difícil de ser elaborado. Não existem muitas outras coisas. Mas o que importa nisso é primeiro se saber que nesse nível não temos certeza de nada. O que vai para a pessoa que busca não são certezas, mas são diálogos. Diálogos que eliminam os extremos. Para mim isso é muito importante. E em se tratando de despertar, tem algo mais refinado que é algo desorientador, né? Quando você começa a perceber que existe algo errado na sua vida. E muita gente tem a sensação de que a sua vida é uma farsa. Que o mundo parece ser uma farsa. Como não deixa de ser. Então, a pergunta é, sim, como é que se faz então para fazer este tipo de acompanhamento? Então, eu diria que não é? Você deve procurar pessoas, geralmente que pesquisam no campo da espiritualidade, mas não só. São pessoas que passam por experiências e que possam ser referências para você. Aí você pode perguntar também, e como é que elas vão tratar? Então, vai depender do funcionamento e do perfil de cada pessoa. Eu quero dizer, por exemplo, que no mestrado Práticas e Inovações em Saúde Mental, no qual eu sou vice-coordenador e faço parte como professor, nós temos um laboratório chamado Ciência da Consciência e Espiritualidade, que ele é via WhatsApp, mas também vamos retomar, já estávamos retomando aqui. E para os mestrandos, a ideia é de auxiliar nessa formação. Não é que o mestrando queira fazer a formação, porque isso não depende do desejo apenas porque está fazendo mestrado, mas depende do desejo mais da alma. Existem outras pessoas, existem sim. O que importa nisso é você perceber a seriedade, a honestidade, a autoridade como referência, mas o que eu venho dizendo sempre, perceber que a pessoa não é só um charlatão, mas também não é só interesseiro no sentido financeiro. Se você me perguntar, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, se você me perguntar, mas aí não pode receber, isso aí é um problema de cada um. O mais importante é que isso não seja a questão principal. Então, primeiro, né? Então, isso é uma coisa, é um dado importante. Segundo, podemos chamar de muitas coisas espirituais, né? Às vezes a pessoa imagine você ficar sonhando com pessoas já falecidas. Às vezes isso é considerado uma bênção, uma dádiva, não um infortúnio. Você conversar com pessoas que têm a experiência de sair fora do corpo, né? Que elas se veem fora do corpo. Se for uma experiência maravilhosa, vamos compartilhar. Se for uma experiência danosa, vamos observar, vamos discutir. Vai depender como você se sente.
Inclusive, né, a questão das crenças, da dúvida, né, que é uma coisa importante. Você às vezes tem um tipo de crença e de repente começa a questionar. Na minha opinião, isso é um passo muito importante. Você poderá perder ou não, mas é um passo importante. Quando você alimenta uma crença por muitos anos de forma dogmática, inquestionável, isso é um dado poderosamente negativo para a sua vida. Sem contar que algumas pessoas saem perdendo, geralmente os fiéis, e outros saem ganhando, geralmente os líderes. Na ciência não é diferente. O dogma sempre é um problema. A sensação de que é possuidor da realidade sempre será um problema. Então, existe sim uma forma de lidar, de tratar com a questão espiritual. Depende do propósito. Bom, finalmente, na próxima nós vamos tratar, eu acho que isso também pode interessar, né? Muito a questão ao modo de tratar a espiritualidade, que são as interações humanas, não é? Que são as interações entre casais, que são as interações entre familiares, que são as interações entre sociedade. Eu vi recentemente, né, que uma enfermeira foi acusada de não estar dando a vacina às pessoas idosas para poder guardar para seus familiares. Mostra um nível de totalitarismo, de egocentrismo. Isso é um problema também, não é só de ordem genética, ou de ordem hereditária, mas isso também, esse egoísmo também é de ordem espiritual. Como tratar? É possível pelo menos levar isso ao primeiro nível de despertar. É isso que vamos ver. Então eu agradeço, e quem gostar dê o link e assine o nosso canal. Muito obrigado, boa tarde.